Glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero nesta oportunidade complementar a todos com a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Rascunho Teológico, Rascunho da EBD. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 7, lição da classe dos jovens, que tem como título geral o cuidar de Deus para com o corpo de Cristo, né? Lições da carta do apóstolo Paulo a Coríntios para os nossos dias. E a lição de número 7 tem como título É Deus quem dá o crescimento. Glória a Deus. Uma lição muito importante para entendermos qual o objetivo geral de Deus trabalhar, principalmente na igreja de Coríntios, né? Então nós temos aí a certeza e a convicção que o Senhor Deus ele tem trabalhado de uma forma gloriosa, mas o objetivo não é causar problema, o objetivo é trazer o entendimento de que cada um tem um chamado, né? Paulo plantou e Apolo regou, mas o crescimento quem dá é o Senhor. Até hoje, nos nossos dias, é desse jeito que funciona. Mesmo nós lidamos nos dias atuais com alguns, permita-me dizer aqui, cabeça duras, né? Que tem ciúmes, tem inveja, e, enfim. Meu irmão, é Deus que dá o crescimento. Se você tiver estratégia, se você for uma pessoa carismática, se você é uma pessoa que agrega muita gente e Deus não tiver no negócio, Deus não haverá crescimento, haverá inchaço. Inchaço é diferente de crescimento. Inchaço denota-se doença, crescimento denota progresso. Inchaço apresenta-se é uma doença, mas o crescimento é progresso. Deus que dá crescimento, entendeu? Então nós vamos aprender nesta oportunidade essas duas demandas, né? E que Paulo e Apolo eles não se conflitaram, pelo contrário, Paulo tinha-o como um companheiro de trabalho, tá certo? É uma bênção poder estar aqui outra vez para compartilhar com os jovens da nossa igreja, do nosso Brasil, esta maravilhosa lição. Deus abençoe a todos, no nome precioso de Jesus. Nós vamos já começar a nossa aula agora, ok? E assim sucessivamente, tá bom? Vamos trabalhar dentro da perspectiva da nossa lição, que é apresentada aqui, e a leitura bíblica em classe vai nos apontar em 1 Coríntios, capítulo número 3, versículo 6, ok? Capítulo 3, versículo 6 vai nos trazer informações significantes e importantes dos nossos dias. Hoje, nos dias atuais, já existem jovens maduros e que já passou por algumas coisas, tipo congregava em alguma igreja e o pastor, o responsável daquela igreja, dividiu os trabalhos, foi abrir o trabalho, se levantou contra a liderança e, enfim, possivelmente se você passou por situações assim, você veio em mente, nossa, a obra não é de Deus? Pois é, o versículo no capítulo 3, versículo 6 de 1 Coríntios está escrito: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Foi Paulo falando sobre isso. Então, nós podemos plantar a melhor semente, adubar, limpar, podar, mas somente Deus é quem dá o crescimento à plantação que fizemos, ok? E se essa plantação estiver sido feita no horário, no calendário errado, na estação errada, ou melhor, e a semente errada, você vai ter dificuldade, né? Você vai ter dificuldade. Então, Paulo plantou a semente de boas novas e Apolo regou somente a semente que Paulo plantou, que foi plantada por Paulo. Então, que a obra de Deus ela vai desenvolver aí em nós e trazer também muitos cooperadores. Não existe ninguém é alguém sem a ajuda de ninguém. Já dizia um provérbio chinês: ninguém é alguém sem a ajuda de ninguém. Se você é antropocentrista
e quer tudo para você, você que faz tudo, você, não existe essa pessoa que sabe fazer tudo. Não temos essa. Você pode ser bom em vários aspectos, mas tem que ter companheiros, tem que ter pessoas, tem que ter pessoas treinadas especificamente, não é? Para fazer o trabalho, para te ajudar, para lidar, para estar juntos, né? Não é juntos sem condição chamada. Isso não funciona, né? Porque nem todo que é meu amigo tem a chamada que eu tenho. Nem todo que está próximo de mim tem a visão que eu tenho da obra de Deus, tem a vocação que eu tenho. E às vezes você agrega pessoas no seu lado só porque é amigo, é pessoas amigas. Isso nem sempre funciona. Ponto. Isso é claro, né? Porque quando vamos trabalhar com toda a proposta que Deus deu, a proposta de Deus é que haja a semeadura, que faça a plantação de igreja, no caso aqui, e você pode plantar e ir embora, e Deus vai trabalhar com o resto. Ou seja, no caso de Apolo aí, Paulo abriu as igrejas em Corinto e Apolo ficou trabalhando ali, né? Paulo podia dizer que ele era o presidente, que ele foi quem abriu, que ele é isso, que existe muito isso hoje. Muitas brigas desnecessárias, sendo que a obra não é sua. A obra ainda é de Deus. Eu acredito desse jeito. É assim que eu creio, não é? Então vamos lá. Como vamos trabalhar essa questão, né? No nosso o texto bíblico em classe eu já disse aqui. Paulo vai dizer assim, capítulo 3, versículo número 6 a 9. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Versículo 7. Para que nem o que planta é alguma coisa, nem o que cega, mas Deus é quem dá o crescimento. Né? Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então não existe mérito nenhum, né? Porque se você fizer todo esforço e Deus não der o crescimento, está tudo perdido, tanto que planta como que rega, né? Então vamos ver o que Paulo vai usar, vai trabalhar aqui uma ilustração a respeito da plantação, né? Que ele vai trabalhar sobre isso aí, para falar sobre as contribuições e as contribuições também que Apolo deu para a igreja lá de Corintos, né? Então Paulo vai afirmar que foi ele quem plantou a semente das boas novas ali no coração dos irmãos de Corintos. Ele foi o pioneiro, foi ele que abriu aquele trabalho, foi ele que, como chamamos hoje, né? Mas não, eu abri trabalho, quem tem que pastorear sou eu. Não é bem assim não, né? Não é bem assim. Eu abri trabalhos, igreja que eu pastoreei, e tem lá o pastor até hoje, foi colocado ali com a anuência do nosso pastor presidente, e ele está lá até hoje. Um abraço aqui ao pastor João Andrade, né? Homem de Deus, gente boa, né? E abrimos aquele trabalho ali, ninguém acreditava, mas a igreja que estavam pastoreando tinha muitos obreiros, estava muito cheio, e o bairro tinha mais espaço para abrir trabalho, então vamos abrir. Tanto que naquele bairro tem 3 congregações, né? Eu falo daqui de Guarulhos, em especial no bairro da Cidade Soberana, chamada, né? Ali da igreja grande nós já tinha uma, não é? Soberana 2, nós abrimos Soberana 3, e está lá o progresso do trabalho, está desenvolvendo, Deus tem abençoado, tem mais de 5 anos de implantação daquele trabalho ali, inclusive preciso voltar lá que nunca mais eu fui lá, e falamos naquela época com o pastor presidente, pastor José Wellington Costa Júnior, que é o presidente, nosso coordenador aqui no setor, e o presidente da CGDB também, né? E ele deu anuência, nós abrimos trabalho e a igreja está se sustentando lá. Deus tem abençoado, colocamos lá o pastor João Andrade e até hoje ele está lá ainda, né? O pastor tem visto o trabalho das mãos daquele senhor, daquele irmão, né? Que Deus abençoe ele em nome de Jesus. Trazendo esse testemunho aqui só para embasar um pouco mais do que estamos falando. Então Paulo plantou a semente das boas novas em Corinto, né? Foi Paulo o pioneiro daquele trabalho, né? Então na alegoria da plantação,
o apóstolo vai afirmar que ele foi o responsável por pregar o evangelho ali, não é? Mas enquanto ele crescia, enquanto o trabalho crescia, ele recordava aí suas viagens missionárias. Durante essa viagem, ele fundou a igreja da Galácia, de Filipos, de Tesalônicas, de Coríntios. Isso está escrito em Atos capítulo 15, verso 36. Né? Atos capítulo 15, versículo 36. Está escrito. Então Paulo vai trabalhar aí a questão, no primeiro tópico da lição aqui, vai nos dizer... Paulo pronunciou o evangelho por meio da cidade de Coríntios, no capítulo 18 foi Paulo que foi o pioneiro da igreja e tal. No capítulo 36 de Atos, capítulo 15, versículo 36, né? E também capítulo 18, versículo do capítulo 15 do versículo 36 até o capítulo 18, versículo 22, vai tratar dessa temática, tanto da igreja de Coríntios, como da igreja da Galácia, como da igreja de Filipos e da igreja de Tesalônica, onde Paulo também plantou igrejas nesse lugar. Isso é trabalho de um verdadeiro apóstolo, de um missionário, né? Paulo anunciou o evangelho por um ano, era um ano e meio Paulo anunciou o evangelho na cidade de Coríntios, está aqui na nossa revista, e nesse período Jesus fez coisas grandes ali, conforme está escrito em Atos capítulo de número 18, versículo 1 a 17. Então a cidade havia perdido a influência política, mas que se mantinha como um centro de cultura universalmente conhecido. Nós já trouxemos isso logo no início dessa revista, né? A cultura de Coríntios e tal, você pode ver aí na nossa playlist aí, tá certo? Enfim, o apóstolo, mesmo sofrendo oposições dos judeus, manteve sua pregação na sinagoga. A recompensa veio com algumas convenções, né? E entre elas a família de Estéfanas, né? Capítulo 1, versículo 16 de 1 Coríntios. Aí vai falar de Crispo, o chefe da sinagoga, e Gaio, né? Esse texto está no capítulo 1 e versículo 14 de 1 Coríntios, e Romanos capítulo número 16, versículo 22, ok? Depois de uma série de perseguição dos judeus e a comunidade que se mudou para a casa de um certo justo, a partir de então vários grupos se formaram nas casas somente das boas novas, se formaram nas casas, e as sementes das boas novas foram implantadas. Eu me lembro que o ano passado, aqui no ano 2019, ano passado, acho que 2019, nós estávamos junto com os irmãos do grupo de evangelismo na congregação, fazendo uns trabalhos em uns prédios que tem um grupo tem vários complexos de prédio, né? Mas um deles, nós estávamos aqui no Jardim Acácia, Jardim Acácia, aqui pro lado do Alvorada, no Jardim Acácia, isso mesmo, eu acabei esquecendo o local, mas nós estávamos aqui trabalhando com os irmãos, nós íamos lá todas as noites de quarta-feira. Jesus salvou 28 irmãos. E estava chegando mais gente, cada dia era na casa de uma pessoa. E nós estávamos ali, o máximo de culto era 1h10, o máximo. Não é? E Deus trabalhou de uma forma muito grande, entendeu? Deus ainda quer salvar, nós temos que semear a semente de boas novas, temos que anunciar o evangelho. Então, jovens, nós temos que fazer o trabalho, precisamos visitar, precisamos cuidar, precisamos anunciar o evangelho. Então Paulo não parou de plantar a igreja, mesmo na ausência dele, ele não parou. Ele estava ausente dali, mas estava em outro lugar. A sua terceira viagem missionária, enquanto ele estava em Éfeso, o apóstolo Paulo acompanhava a igreja de Coríntios. Ele enviava Timóteo para Coríntios com o objetivo de reorganizar a igreja que estava dividida, e foi ali que ele começou a fazer e perceber toda a demanda, né, que ele precisava, porque a igreja assim vai crescendo em números, vai também aparecendo os trabalhos, né, alguns ajustes, o que precisa ser feito, enfim. Então Timóteo retornou com a notícia da igreja, que informou ali algumas pessoas proferiram mensagem com o intuito de deturpar a pregação paulina. Então é preciso também colocar os obreiros, ensinar,
para que a palavra de Deus seja pregada na íntegra e não deturpada, não é? Que seja pregada na sua pureza, na sua totalidade, na sua completude, entendeu? Então, por exemplo, foi fulano, Beltrano, tal, meu irmão, o objetivo é um só, Deus é um só, o trabalho é de um só dono, não é? A igreja é de um dono só, né? Não é, a igreja não é de homem, a igreja é de um dono só. Então o trabalho tem que ser feito em prol desse dono, em prol desse trabalho que foi o dono que deu, é ele que dá o crescimento, porque se ele não quiser que cresça, não vai crescer mesmo. Você pode fazer o que for, pode pregar, pode ter boa oratória, pode ter bom vernáculo e não vai sair nada, certo? Você só vai ficar malhando em ferro frio e assim sucessivamente. Então Paulo ali, ele seria aquele povo que estava trazendo aquela pregação deturpada, seria um outro evangelho, conforme está escrito em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 1 e capítulo 10, versículo 12 a 14. Então imediatamente Paulo reagiu a essas novas, escreveu uma nova epístola lá, que foi a segunda epístola, e aí enviada aí à igreja por meio de Tito, no caso, né, para rebater os falsos mestres, proteger a igreja. Então Paulo estava ausente, mas continuava plantando a palavra de Deus no coração dos irmãos, ou seja, não deixou de cuidar da igreja, não é? E assim sucessivamente. Então Paulo deu graças pelo crescimento solidário dos coríntios, não é? E assim sucessivamente. Enquanto ainda estava na terceira viagem, Paulo estava se reencontrando com Tito, que também retornava a Corinto. Ele estava preocupado com a reação dos coríntios, que tiveram uma forma enérgica, né, que havia escrito a última carta. Então, no entanto, Tito lhe trouxe boas notícias, pois a igreja havia recebido a mensagem com respeito e ainda aí havia realizado uma coleta para ajudar os irmãos de Jerusalém que passava por necessidade. Então, a própria igreja, ela conhece, ela entende a necessidade do obreiro, ela entende a necessidade de crescimento. Se é Deus que está na direção, fica tranquilo, né? Deus é dono de tudo, Ele conhece tudo, Ele sabe tudo. Então, se é Ele que está na direção, Ele vai dar a provisão, ok? Então, Apolo vai suceder Paulo em Coríntios, segundo subtópico aqui, do segundo tópico diz assim: Paulo regou a semente que Paulo plantada por Paulo. Então, Apolo era um homem, Apolo no caso, né? Apolo regou a semente plantada por Paulo. Então, Apolo era um homem cheio de sabedoria. Apolo, de forma abreviada, a forma abreviada de Apolônio, era um judeu da diáspora, né? Origem de judaica, porém da cultura grega. Então, natural de Alexandria, ele se destacava aí pela sua eloquência na oratória, pelo conhecimento hábeis das escrituras, né? E mesmo ele tendo essa habilidade toda, possivelmente, pelo que vemos, ele era mais habilidoso nesse quesito do que Paulo. Ele não teve como objetivo ser dono de tudo, tomar a igreja, até porque ele tinha consciência que a igreja era dele, que tinha consciência que a igreja era de Deus e que o dom que estava nele, o dom de pregar a palavra, essa habilidade que ele tinha de trazer as mensagens profundas com mais eloquência, era também dada por Deus, era Deus que movia isso nele. Então ele tinha uma humildade. E Paulo e Apolo, eles não foram antagônicos, ou seja, eles não foram inimigos, pelo contrário. Paulo foi o pioneiro, Paulo não parou de plantar a igreja mesmo na ausência. Então Paulo deu graças pelo crescimento, né, que os irmãos tinham. E aí, quando Apolo, o que sucedeu a Paulo, enquanto Paulo dava continuidade à sua segunda viagem missionária, Apolo chegava a Éfeso, né? O seu conhecimento nas escrituras e a sua eloquência chamava a atenção de Priscila e Áquila, um casal que percebe que o discurso de Apolo era profundo e geniais, porém faltava-lhe a experiência do evangelho. Então o casal convida para sua casa e o discipula. Então ele sabia bastante, era um homem muito eloquente, mas não tinha muita vivência com o evangelho ali. Então Priscila e Áquila chama na sua casa e discipula ele, ensina ele como fazer, e porque precisamos sempre de alguém para nos auxiliar, de alguém para nos ajudar,
de alguém para nos aconselhar, colocar, sentar e dizer, faça assim, faça isso, você vai se dar bem assim. Não é que bem próprio que eu estou falando no desenvolvimento do trabalho, né? Lamentavelmente, hoje, nos dias atuais, tem gente que não quer. Quem manda sou eu, quem faz sou eu, sou o pastor da igreja, meu irmão. Certo, Apolo tinha convicção disso, que Paulo era o pioneiro da igreja, e Paulo também não teve usurpação de tomar nada, mas Apolo tinha essa consciência, não é? Que ele era o plantador de igreja, e o Apolo regou. Por isso que nesse cuidado de cada um no seu espaço, não houve atrito, não houve confusão, não houve separação alguma. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus deu o crescimento. O trabalho cresceu, desenvolveu. Então os irmãos ali de Áquila e Priscila, Priscila e Áquila no caso, enfim, eles mesmo estando com todo o conhecimento e desenvoltura, o Apolo se colocava aos pés do casal para aprender o evangelho de Cristo. Não existe nenhum de nós que saiba tudo. Pelo contrário, estamos sempre aprendendo, principalmente no conceito igreja, no contexto da igreja, porque a igreja é de Deus, é um trabalho que não é meu, é uma coisa que não é minha, não foi eu que morri, não foi eu que criei, foi Deus. E se Deus criou e achou graça em chamar-me para apacentar irmãos, para apacentar pessoas, eu preciso estar pronto, preparado, humilde, crendo e obedecendo, tendo a certeza de que o crescimento só vem por meio da obediência. Por atrito, por inveja, por ciúme, por usurpação, esquece, vai ser ruim de você crescer, tá certo, jovem? Se Deus amanhã, hoje você que é líder, você que lidera o grupo, fica tranquilo. Não, aqui quem manda sou eu, só faz as coisas. Calma, irmão. Não faça nada por usurpação, por tentar crescer em cima dos outros, que não vai dar certo, não. Deus não vai trabalhar em cima disso. Deus trabalha com humildade, com o coração contrito, com um homem dependente de Deus. Deus tem sim crescimento para a igreja, e a igreja crescendo, o obreiro que está ali cresce junto, né? Cresce junto, né? Porque primeiro a igreja, depois o obreiro, ok? Primeiro a igreja e depois o obreiro. Isso aí é um fator preponderante que temos que ter em mente, e a consciência tranquila e cabal de entender que Deus é quem cuida de tudo, tá certo? Apolo ajudou os cristãos de Corinto a fortalecer na fé. Terceiro subtópico aqui. Na primeira carta de Coríntios, capítulo 3, versículo 4 a 9, Paulo dá um destaque especial ao trabalho de Apolo, mas era alguém que havia conquistado um grupo de pessoas da igreja de Corinto. Então, o ponto de se defender aí, a ponto de defender uma bandeira, como o nome de Paulo apresenta aí um seu sucessor no ministério da palavra e tal, mesmo que não tenha sido aí preparado nem enviado para atender a igreja, né? Por ele para atender a igreja, mas mesmo não tendo sido ele enviado a Apolo para atender a igreja, mas o apóstolo reconhece o ministério e a chamada do Apolo, né? O apóstolo reconhece, porque quem tem o Espírito de Deus reconhece sim a chamada do companheiro, né? Que Paulo entendeu que ele estava ajudando e não atrapalhando, ok? Mesmo que alguém quisesse insultar, Paulo, tá aí, tá querendo tomar teu lugar, tu não tá vendo isso não, tu não tá vendo que tá sendo queimado não, Paulo, isso é coisa isso é frescura, né? Quem tem chamada não tem inveja, quem tem chamada não tem ciúme, quem tem chamada de Deus não precisa ficar olhando o trabalho do outro. Fica tranquilo, Deus vai lhe dar estratégia. Se você é plantador de igreja, fica tranquilo que tem o apacentador. Isso é fator comum, até porque o dom quem dá é Deus. E Paulo tinha essa consciência e chegou a falar bem do trabalho, falou muito bem do trabalho de Apolo, né? Visto que ele vai afirmar que ele havia regado onde Paulo plantou. O próprio Apolo disse, não, eu estou aqui, mas quem plantou a igreja foi Paulo. Graças a Deus pela vida do apóstolo Paulo. Parece que eu vejo ele dizer isso, né? Que plantou o trabalho. Então, Paulo não via Apolo como seu opositor, mas como um ajudador. Ele não tinha Apolo como opositor. Paulo tinha Apolo como um ajudador. Paulo, mesmo sofrendo a oposição dos coríntios, ele continuou pregando a palavra. Ele não parou e nem baixou a guarda, ok? O terceiro tópico da nossa lição, para fechar aqui, a obra de Deus envolve muitos cooperadores. A obra de Deus é feita, primeiro subtópico, a obra de Deus é feita
por cooperadores. O Coríntios estava brigando por seus líderes preferidos e tal. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Não, é muitos cooperadores, mas cada um tem a sua chamada, né? Tal atitude demonstrava a imaturidade espiritual. Nós já falamos isso na lição passada, né? Apontava e demonstrava aí a imaturidade espiritual, a carnalidade. Toda organização precisa de líderes, pessoas que, porém, existem pessoas lideradas que nunca crescem, né? Nem são sempre meninos. Paulo sempre aponta para a cruz de Cristo, ensinando os irmãos a buscarem o crescimento em Jesus Cristo. É isso que Paulo vai trabalhar aqui. Então o apóstolo se coloca aí na mesma posição de Apolo, cooperador de Deus. Apolo, não tinha nenhum partido que compactuava com a divisão, né? Mas era o povo que criava esse tipo de situação. O povo é um negócio sério. Era o povo que criava esse tipo de demanda, né? De problemática. Mas Apolo já tinha amadurecido com os ensinos de Áquila e Priscila, e ele estava ali tranquilo. Então a preocupação deles era o reino de Deus, né? Para que os valores fundamentais do cristianismo gerassem nos irmãos o poder, a fé, e gerassem nos irmãos a obediência na doutrina da palavra de Deus, né? Então são os pregadores. O apóstolo não são os pregadores que fazem isso, né? Era o pastor que estava trabalhando ali, que trabalhava com essa proposta. Então o apóstolo defende aí que tanto ele como Apolo são apenas instrumentos de Deus na vida dos membros da igreja, assim como os demais cooperadores voluntários comprometidos que também atuavam na obra de Deus. Hoje não. Hoje o camarada segura ali, que é meu, não dou para ninguém. Se chegar alguém novo, já fica logo com a cara fechada, com medo de tomar. Fica tranquilo, irmão. Quem tem chamada, já falei aqui, né? Quem tem chamada de Deus não tem medo. Quem tem chamada de Deus não tem medo. Sabe o que Deus colocou, sabe por que Deus chamou, né? Como você tem cooperado para o crescimento da obra de Deus? Há uma pergunta. Você tem cooperado como? Dividindo ou fazendo crescer? Se opondo ou cooperando? Porque se opor é um problema. O nosso benefício, a nossa vitória, a nossa bênção diante de Deus vem na cooperação. Então é melhor cooperar do que se opor. Se opor vai ter dificuldade, porque você se opõe à obra de Deus, então logo você vai ser também inimigo de Deus. E se opor contra as coisas de Deus é um problema. Um problema que vai te trazer prejuízos assim irreparáveis. Agora, antes de tudo, pare e pense, porque se a obra não é sua, então você precisa de cooperador, porque a obra vai crescendo, você vai precisando de cooperadores. Então, cooperadores plantam e regam, mas somente Deus dá o crescimento. Então, todos os cooperadores assim, você plantou, tem aquele que regra, mas o crescimento é Deus que dá, né? Paulo e Apolo reconhecia que sem o Senhor não poderia haver crescimento. Nós vemos hoje pessoas querendo, como chamamos no nosso linguajar, queimando o outro, querendo tomar o espaço do outro, coisa feia, coisa horrível, coisa de abominável, né? Mas é coisa de quem não tem chamada. Quando isso acontece, realmente é um negócio deprimente. Faça o trabalho, irmão. Se colocar você no lugar que só tem pedregulho, né? Mas se tiver três famílias ali, por exemplo, igreja na roça. Alguém já pastoreou igreja na roça? Eu devo estar falando com alguém que seja pastor de roça ou líder de grupos da roça, não é na cidade grande, né? Já tive essa oportunidade de trabalhar na roça, né? E foi muito bom, muito agradável. Foi minha escola, foi ali, né? Foi minha escola, onde tive que por muitas vezes atravessar rio, né? E não era de carro, nem de carro blindado, de carro de luxo, não. Era a pé mesmo, para fazer a vontade de Deus e fazer o evangelho crescer. E a igreja ali naquele lugar continua até hoje, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Os irmãos ali se estruturaram, outros saíram, estão dirigindo campos de trabalho, né? E a honra e a glória é para Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então nós temos que ter, segundo o terceiro tópico terceiro subtópico do terceiro tópico diz assim: disposição para servir. Paulo e Apolo estavam seguindo o exemplo de Cristo,
que afirma que veio ao mundo para servir e não para ser servido. Mateus 20, versículo 28. Durante essa última refeição, com seus discípulos, Jesus lavou os pés dos discípulos para ensiná-los como deveria viver eles e os demais pessoas. Assim, Paulo também reconhecia o seu lugar de coadjuvante e servo de Deus. Essa disposição para servir deu-lhe confiança ao deparar com a morte, né? Felizmente, a atualidade, muitos não compreendem o exemplo de Jesus das primeiras igrejas. No lugar de servir, querem ser servidos. Isso é lamentável, mas é uma realidade, né? Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Deus abençoe a cada jovem, a cada irmão que estiver que alcançar e assistir esse vídeo. Deus abençoe a sua vida no nome precioso de Jesus, e até a próxima. Canal Rascunho da IBD, ensinando para transformar a vida. Deus abençoe a todos. Deixe seu like, deixe seu joinha aí para crescer o nosso canal e para que possamos levar a palavra de Deus mais longe. Um abraço a todos, até a próxima, se Deus assim nos permitir. Na próxima aula estaremos estudando a impureza da igreja de Coríntios, repreensões e exortação. Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.